Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe sua família, onde quer que esteja chegando a nossa voz, a nossa imagem, que chegue também aí para si a direção de Deus, a luz que você tanto precisa para poder encontrar o caminho da felicidade, o caminho do equilíbrio, o caminho da prosperidade. E nós vamos mostrar para você aqui hoje, ao longo do programa, depoimentos surpreendentes, como o da senhora Carla Maciel, que já está aqui em estúdios conosco. Bom dia, dona Carla. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada. Os problemas que mais fizeram a senhora sofrer de forma objetiva, quais foram? Foi essencialmente problemas espirituais. Na gravidez, portanto, não foi uma gravidez... Esses problemas espirituais refletiram em quais áreas da sua vida? Em todas as áreas da minha vida, principalmente no meu interior mesmo. Eu sentia-me perseguida com aqueles vultos, aquelas vozes que eu ouvia, e eu tinha aquela sensação, cada vez que eu ouvia aquelas vozes, de fugir, desaparecer, porque era horrível aquilo que eu sentia, medo, tormentava todo dia, andava em tormento. Chegou a ser tratada como uma pessoa depressiva? Cheguei, sim, aos 17 anos, porque a minha gravidez não foi desejada. Então, eu, quando nasci, eu já vinha com esses problemas. Eu, aos 6 meses de idade, eu já sofria com desmaios. Eu caía desmaiada, os meus pais não sabiam o que se passava comigo, correram os médicos, mas não encontraram nada de mal na minha saúde, né? Então, isso foi progredindo. Eu fui crescendo sempre com esses problemas, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, não sabia compreender o porquê desse vazio. Quer dizer, a senhora sofreu muitos anos. A senhora já vai entrar em detalhes, mas a senhora acredita que os problemas iniciaram pela parte espiritual e depois foram destruindo a sua vida num todo, não é isso? Exato. Você que está sofrendo com problemas espirituais, é uma pessoa que pensa em acabar com a própria vida, você tem desmaios como a dona Carla tinha, uma pessoa nervosa, uma pessoa que tem enxaquecas, dores pelo corpo, quando não é uma doença é outra. Quer dizer, nitidamente você tem sido vítima de uma força negativa para a qual você pode pedir ajuda agora. O nosso telefone está à sua disposição. Nós vamos, inclusive, falar com os pastores que estão lá no SOS Espiritual. É o 21-836-8008, 21-836-8008. Você pode ligar agora para a nossa central de atendimento, como também me enviar um WhatsApp. É o 91-861-7038. É o nosso número de WhatsApp. Além da dona Carla, que aqui está, eu vou colocar outros depoimentos ao longo do programa. Vou conversar por Skype com o Sérgio, diretamente da Suíça, em Geneve, mais precisamente, que também teve depressão profunda, tentou suicídio 2 vezes e hoje, graças a Deus, a vida dele está completamente transformada. Ele esteve internado várias vezes como louco, porque realmente ele tinha um comportamento totalmente desequilibrado. Eu quero mostrar para você uma matéria que fala sobre a depressão que rouba a liberdade do ser humano. Se você está depressivo, conhece alguém depressivo, fale para essa pessoa assistir o programa, comunique a ela o que Deus tem feito através da fé na Igreja Universal, que tem trazido a liberdade para as pessoas e certamente você estará fazendo bem a ela. Lutamos décadas pela nossa liberdade, pela oportunidade de exprimir o que desejamos, o que sentimos. Ganhamos o poder da palavra, de sermos livres em toda a sua definição, mas tanta batalha para que hoje em dia 30% dos portugueses se encontrem aprisionados à depressão. A depressão instala-se de uma forma muito subtil, vai ganhando forma com o tempo e o doente, quando decide tomar uma posição e ganhar coragem para a combater, já se depara com um forte braço de ferro, sem qualquer resto de liberdade e com a cabeça invadida de maus pensamentos. Uma pessoa em depressão deixa de ter vida social, chega a inventar desculpas para estar longe de toda a gente e, para além disso, esquece-se de cuidar de si próprio. Esquece de tomar banho, por exemplo, e de ter um gesto tão simples como se olhar para o espelho. Para além disso, e por muito que se diga ao contrário, um depressivo consegue ver sempre o lado mais negro e mais negativo de qualquer situação.
A depressão não leva só à alegria de viver, mas também resgata a força de trabalhar. No país, cerca de 12% da população trabalhadora encontra-se de baixa médica devido à doença. Com o rendimento cortado a metade por causa da depressão, surgem as contas que não param e o dinheiro que não consegue cobrir as necessidades. E a depressão aqui ganha um papel de prisão, aniquilando a liberdade financeira. A depressão seca a alma e a vida. Pare de viver com esta doença que apenas promete que tudo lhe vai tirar, até que um dia lhe tire a vida. Muito triste, né? Desesperador. Você imagina, 12% da população ativa profissionalmente, incapacitada por conta da depressão. Baixa médica, que indica outros problemas, porque se a pessoa está tendo problemas no trabalho, ela com certeza vai ter problemas no casamento, problemas na saúde física, não apenas emocional. Quer dizer, a depressão, ela compromete toda a vida da pessoa. E você pode sair da depressão. Nós temos um site, saindodadepressão.pt, como também o nosso Facebook. Se você quiser escrever ali um desabafo, mas não escreva para o público ver, escreva-nos em privado. Envie uma mensagem em privado e nós estaremos respondendo a cada uma delas e marcando um atendimento para você sair dessa situação de depressão, este problema que de repente tem lhe incapacitado, já foi dada a você uma sentença de que é um problema crônico, mas Deus pode mudar esta situação. Eu, por exemplo, vou falar agora com o Sérgio, lá da Suíça. Ele foi uma pessoa depressiva. Sérgio, consegue me ouvir? Bom dia. Bom dia. Sérgio, estou ouvindo o senhor, sim. Você foi depressivo durante quanto tempo? Eu fui depressivo mais ou menos 10 anos. 10 anos. Então nos conta, como é que foram os problemas, como é que foi a sua situação? Então, o meu problema começou quando eu emigrei aqui para a Suíça. Eu vim para aqui com 18 anos e eu, passado o primeiro ano, começou a acontecer coisas que nunca me tinha acontecido na vida. Por exemplo, eu lembro-me que eu cheguei aqui e de um momento para o outro eu fiquei fora de mim. Fiquei sem controle mental, do momento assim, do nada. Até que eu fui internado em clínicas psiquiátricas e é onde foi constatado que me perguntavam se eu era vítima se fumava droga, ou se tomava droga, ou se era alcoólico. E eu disse que dessas drogas não tomava nenhuma. Então eu fui internado, sofri muito. Depois, com tudo isso, eu comecei a consultar, a buscar ajuda nos cartomantes, nos videntes, e eles próprios me disseram, nessa altura, que eu fui vítima de inveja. Eu cheguei a um ponto onde eu alucinava, via visões, via as pessoas mortas, e eles diziam que isso foi vítima de inveja, porque foi do nada. Eu era uma pessoa vinha com muita motivação aqui para a Suíça, para vencer na vida, e assim, de um momento para o nada, eu perdi o controle de mim. Mentalmente eu fiquei perturbado, comecei a ter visões, e foi assim o meu sofrimento quando eu cheguei aqui na Suíça. Eu cheguei ao ponto de tentar o suicídio, depois de ter passado por esse processo de busca nos cartomantes, nas ajudas dos meus familiares tentaram-me ajudar, porque viam o meu sofrimento, porque eu fiquei completamente louco. Quem me via dizer que era um louco, e na verdade eu estava louco, porque eu não tinha controle de mim mesmo. E foi nessa fase que eu tentei o suicídio, porque havia um sufoco dentro de mim que eu não tinha mais vontade de viver. Como é que eu vou explicar? Era um sofrimento tão grande dentro da alma, um vazio. Mas eu hoje reconheço que esse sofrimento foi também derivado porque, como digo, vim para aqui também para a Suíça, jovem. O senhor estava buscando uma mudança de vida, uma melhoria de vida, e depois, quando chegou aí, se deparou diante de tantas situações novas, desafios. Naturalmente não é fácil um reinício, um recomeço, um começo, e o senhor não reagiu bem a tudo isso, né? Quando o senhor tentou o suicídio, foram 2 vezes, certo?
Certo, correto. Como é que o senhor tentou o suicídio? O senhor fez o quê? A primeira tentativa foi com um remédio, com veneno, que é não sei se o senhor conhece aí, em Portugal existe, que chamava-se o 615, que é um remédio que se a gente tomar, a gente morre na hora. E naquele momento em que eu estava para abrir o frasco, para meter a levar à boca, veio algo que me impediu. Algo forte que me travou ali. Mas o senhor chegou a comprar o remédio? Era um remédio um veneno. Mas o senhor chegou a comprar, quer dizer, o senhor estava com medicamento em mãos, é isso? Exatamente. Eu comprei o frasco, tudo sozinho, porque a pessoa quando está deprimida, era o meu caso, a gente se isola, a gente não se abre para as outras pessoas. Isso é um grande erro. E então eu mesmo fui comprar o medicamento, o veneno, e chegou uma hora, eu lembro-me que eu estava abrindo o frasco para tomar esse veneno e veio algo forte que falou mais forte, disse, não faças isso, vais acabar com a tua vida, não vais mais ver o sol. Algo assim desse género que veio naquele momento na minha mente. O senhor chegou na Igreja Universal como, senhor Sérgio? Diga. Como é que o senhor chegou na Igreja Universal? Como é que o senhor tomou conhecimento? O meu conhecimento foi através de um testemunho que eu, na altura, foi numa revista, não vou citar aqui o nome, e eu me identifiquei com aquele testemunho. Então, quando eu cheguei através desse testemunho, eu disse, eu vou buscar aqui ajuda neste lugar. Eu já tinha buscado ajuda em tantos lugares, disse, por que não aqui neste? Porque quando eu li aquele testemunho, disse, eu me identifiquei com aquele testemunho, então eu disse, é aqui mesmo. Foi uma luta que eu passei para chegar na igreja. Foi até a primeira vez que eu fui, foi em Lisboa. Eu lembro que eu peguei cortei a página da revista e guardei só o endereço. O que me interessava a mim era só o endereço. Quando eu li o testemunho, o que me tocou foi só o testemunho, não tocou em mim, mas o que mais eu guardei foi o endereço aí. Então foi já uma luta para chegar aí. Derivada a problemas que eu tinha na altura, as lutas que eu tive para chegar aí na reunião. Quando eu cheguei na reunião aí em Lisboa, foi no Império, eu disse assim, participei da reunião, não falei com ninguém, só participei. Eu sei que chorei muito naquele dia e eu disse para mim, encontrei aquilo que eu procurava. Então, desde esse dia, nunca mais saí. Como é que está a vida do senhor hoje? Hoje, a minha vida, em vez de tenho vontade de viver, tenho prazer de viver, a minha vida está abençoada. Hoje sou casado, sou pai, hoje sou realizada sentimentalmente, a nível financeiro sou próspero. A minha vida hoje está uma bênção. O senhor disse que 10 anos o senhor foi depressivo. Venceu a depressão? Exato. Diga, não percebi. Venceu a depressão, aquele desequilíbrio? Eu venci a depressão, o desequilíbrio. Hoje sou autónomo. E olha lá. Está bem, né? Que Deus continue abençoando o senhor. O senhor frequenta a nossa igreja em Geneve? Eu frequento aqui a igreja aqui no Prioré, em Geneve. Sou assistente, dou assistência a toda a pessoa que também vem aqui. Estou ajudando, estou colaborando com a obra. Então estou aqui para ajudar. Se vier uma pessoa aqui, eu estou aqui para ajudar. Muito bem. Está aí o endereço onde o Sérgio frequenta. Você pode conhecê-lo pessoalmente. Você que está na Suíça. Muito obrigado, Sérgio. Deus abençoe muito mais, tá bem? Deus abençoe. Muito obrigado. Você pode, inclusive, entrar no nosso site. Nós temos igrejas espalhadas por toda a Europa e não só. Aqui em Portugal também temos centenas de igrejas e você pode aceder igrejauniversal.pt e buscar a morada mais perto da sua casa. Você veja que hoje o Sérgio, ele venceu o que lhe incapacitava, não apenas profissionalmente, e a vida dele foi completamente transformada. Ele venceu a depressão e venceu todas as outras adversidades. Quantas pessoas elas têm lutado para vencer, elas têm lutado para mudar a situação, porém a situação se mantém negativa, a situação se mantém caótica. Nós teremos este feriado, dia 1 de maio, amanhã, Dia do Trabalhador, onde você também vai receber na sua vida esta bênção que o Sérgio recebeu, que o tornava incapacitante, que o tornava bloqueado, que fazia com que a vida dele não progredisse. E eu quero convidar você para estar conosco no Templo Maior, nesta quarta-feira, pelas 18 horas.
nós teremos uma vigília, a vigília do trabalhador, onde nós iremos também fazer um estudo sobre a fé de Abraão, que é esta fé que tem revolucionado a vida de tantas pessoas e com certeza Deus também vai revolucionar a sua vida. Nesta quarta-feira, às 18 horas, no nosso Templo Maior, como em todas as igrejas Universal em Portugal, você pode estar conosco. Eu vou estar juntamente com os meus colegas no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aí perto do metro de Chelas, onde nós lhe aguardamos nesta quarta-feira. Nós vamos a um convite que fala a esse respeito e já voltamos. Ninguém trabalha sem esperar a recompensa do seu esforço. Todo o trabalhador dedica-se e dá o melhor de si a cada dia para ganhar honra, prestígio e remuneração. Contudo, existem mais trabalhadores insatisfeitos do que realizados. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Deus deixa claro que desfrutar do fruto do trabalho é algo que vem dele e, portanto, não basta apenas que a pessoa se esforce, que seja honesta e dedicada. O que faz a diferença é se está de mãos dadas com Deus. Deseja ser bem-sucedido no seu trabalho? Então não deixe de participar neste 1º dia de maio. Às 18 horas será feita a unção com o óleo consagrado da ferramenta de trabalho. Não importa se é patrão ou empregado, reformado ou jovem estudante, funcionário público ou privado. A mão de Deus estará sobre o seu trabalho e através dele haverá prosperidade, sabedoria e sucesso. Dia 1 de maio, às 18 horas, no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, em Lisboa, e em todos os templos da Universal. Nesta quarta-feira, então, às 18 horas, não perca esta grande vigília. Não vai ultrapassar das 20 horas, serão aproximadamente 2 horas de vigília, mas com certeza Deus vai abrir o seu entendimento, a sua mente, vai fazer com que você tenha o controle da sua vida. Porque quando uma pessoa está interiormente destruída, espiritualmente fraca, então tudo na vida dela passa a estar comprometido. Nesta quarta-feira, então, às 18 horas, nós estaremos lhe aguardando. Imagina comigo uma pessoa que tem o casamento destruído, que foi diagnosticada com um tumor maligno, uma pessoa depressiva. O que esperar uma pessoa como esta de um futuro? Muitas pessoas, diante de problemas como estes, elas infelizmente acabam cometendo suicídio, porque pensam que os seus problemas são impossíveis, que não há para eles uma saída, porque realmente são problemas muito graves, assustadores. Foi o caso da Ana, que eu vou colocar para você assistir agora o depoimento dela, e você vai se surpreender, porque a Ana, ela esteve muito aflita, mas graças a Deus, como você vai constatar, hoje ela está bem. A minha vida era uma completa destruição. Tinha o meu casamento destruído, tinha o meu filho via vultos, ouvia vozes, tinha muitos pesadelos durante a noite. Eu era doente e ainda por cima tinha depressão. Devido a todos esses problemas, ao não ter o controle desses problemas e também do facto de eu ser diagnosticada com um tumor maligno no pescoço. Eu ficava apática, eu não tinha vontade de sair de casa, a minha casa tinha que ser o mais escuro possível, não podia ter claridade nenhuma, eu não conseguia dormir durante a noite, eu tinha medo de dormir. E em consequência disso comecei a ter pensamentos de morte mesmo, que o meu marido e o meu filho ficavam melhor sem mim. Eu cheguei a pensar, tentar o suicídio, em pegar toda a medicação que eu tinha, que na altura era da quimioterapia, e em tomar aquilo tudo. Só que depois, quando eu ia a fazer isso, não tinha coragem, não conseguia ir até ao fim. Então eu fui diagnosticada em 2013, era um tumor maligno no lado esquerdo do pescoço, e em consequência comecei a fazer quimioterapias. Fiz 6 sessões. Entretanto, tive uma recaída, tive que começar novamente a fazer.
Perdi o cabelo, perdi a vontade de me vestir, a vontade de tomar banho. Eu perdi a vontade de tudo. Eu era vazia, eu não tinha alegria. Eu costumava dizer que eu sorria para não chorar, não é? Eu à frente dos outros fazia-me de forte, mas por trás eu estava um caco. Eu não parava de chorar, não conseguia parar de chorar. Acabava por me chatear muitas vezes com o meu marido, porque ele tentava me pôr para cima e eu não tinha a força que ele queria que eu tivesse. Não conseguia cuidar bem do meu filho, não cuidava bem de mim. O meu fundo de poço foi quando a médica me disse que se eu tivesse uma dor de garganta que eu podia morrer. Foi aí que eu percebi que a situação estava mesmo má. Tinha um filho que tinha acabado de fazer 2 anos e que ainda tanto para fazer com ele e não me via com esperança de eu fazer. Eu como mãe sentia-me impotente, não conseguia dar a atenção que ele precisava. Não é? Não conseguia estar com ele, não conseguia brincar com ele porque eu não tinha energia e acabei por deixá-lo também um bocadinho de lado. Então eu conheci a Igreja Universal através da Folha de Portugal. Na altura tinha sido deixada por um obreiro na nossa caixa de correio e quando eu esvaziei a caixa de correio, o nosso filho veio a correr com a Folha Universal nas mãos. Eu saí do hospital de fazer o tratamento direto para a igreja e eu senti-me bem, eu senti-me leve, eu já consegui comer em condições nesse dia, eu consegui descansar e consegui dar descanso aos outros também. Para ser livre da depressão foi de um dia para o outro, foi no próprio dia. Eu participei da reunião, o pastor fez a oração e eu ali sabia que eu estava livre. Eu tinha a certeza que naquela altura que eu estava livre, porque eu comecei a sorrir, sem ser um sorriso forçado. Eu comecei a ter vontade de fazer coisas que eu antes não tinha. E foi aí que eu soube que estava livre da depressão. Hoje tenho vontade de sorrir, hoje tenho vontade de ajudar os outros. Hoje tenho vontade de estar com o meu filho, de brincar com ele, tenho vontade de estar com o meu marido. Tenho vontade de sair de casa. Já não tenho o tumor. Fui curada também do tumor. Agora só tenho pensamentos de viver, não tenho pensamentos de morrer mais. Ela disse, no primeiro dia, ela se viu curada. Aí você diz assim, isso é impossível. Ela está aí dando as caras e mostrando para você que há um poder sobrenatural que pode operar na sua vida, o milagre. E quando será o dia do milagre que você vai alcançar? Pode ser hoje. No dia dela foi o dia que ela decidiu ir. Porque há pessoas que dizem assim, eu não posso mais esperar, eu não posso mais aguardar, eu não suporto mais esta situação. Se é o seu caso, liga agora mesmo para o SOS Espiritual, desabafa, conversa com alguém que com certeza vai te orientar. O nosso SOS Espiritual está à sua disposição, é o 218368008, ou você pode nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, que inclusive eu estarei respondendo a cada um pessoalmente. Inclusive nós temos um pedido que chegou para nós, da Maria, e ela diz assim, a minha vida está toda destruída, não aguento mais tanto sofrimento. É isso que eu falei, ó, não aguento mais tanto sofrimento. Então, Maria, você está, como eu disse, você tem que tomar uma atitude imediatamente. Tudo ia bem, mas de repente fui atingida pela maldita depressão. Quer dizer, você já reconhece que é um problema maldito, quer dizer, que tem colocado sofrimento em toda a sua vida. Não tenho mais vontade para nada. Não vejo mais solução para mim. Quero mudar, mas não vejo saída. Só queria conseguir sorrir novamente. Olha só, Maria, preste atenção. Você vai voltar a sorrir novamente, as coisas que estão dando errado vão voltar a dar certo. Mas para você poder ver a saída que você não tem visto, para você poder enxergar a solução que você não tem enxergado, você tem que ouvir o que você não tem ouvido e você tem que ver o que você não tem visto. Ou seja, você tem que vir até a Universal, como fizeram essas pessoas que você assistiu, e aqui você vai ser ajudada. Você vai receber uma instrução que
que você até então não recebeu. E mais do que isso, mais do que a instrução, mais do que a orientação, nós vamos fazer uma oração para arrancar esse mal que está na sua vida, e dentro de você Deus vai fazer nascer essa força, esse ânimo, essa predisposição que você não tem tido. E aí você vai tomar decisões, você vai tomar atitudes e com certeza a sua vida ela vai mudar. A dona Carla Maciel, que está aqui em estúdio conosco, ela esteve numa situação mais ou menos parecida com a da Maria e de tantas outras pessoas. Normalmente a pessoa não chega bem na Igreja Universal, né, dona Carla? Exatamente, eu cheguei à Igreja Universal mesmo muito mal, porque como eu trazia já esses problemas espirituais desde a minha infância, eu nunca fui aquela criança feliz e alegre, eu sempre era uma criança mais reprimida, era uma criança que me isolava, brincava sozinha, e a minha mãe foi percebendo esses problemas em mim, procurava ajudas noutros lados. Noutros lados é o quê? Em videntes, em bruxos. Porque a sua mãe já desconfiava que eram problemas espirituais. Sim, a minha mãe desconfiava porque quando eu desmaiava, ainda em criança, ela levava-me ao médico e estava tudo bem, fazia exames e estava tudo bem. Se está tudo bem e a menina desmaia, então existe aqui algum mal espiritual que faz ela ter esse problema. Exato. Isso durante toda a sua infância? Durante toda a minha infância, foi até aos meus 38 anos. Você desmaiava sempre? Desmaiava, depois comecei também a ter dores de cabeça muito fortes, constantes. Eu às vezes queria estudar, né, e não conseguia com tanta dor de cabeça, tinha que me deitar durante o dia, mas tinha que estar o quarto completamente escuro. Eu tinha a sensação de que tinha febre, um ardor muito grande dentro de mim, da minha cabeça, que eu tinha que pôr compressas de água fria na testa, mas mesmo assim não acalmava aquela sensação. Arrepios, medo, eu não saía de casa, mesmo que fosse para ir para a escola, a minha mãe tinha que me acompanhar muitas vezes parte do caminho, porque eu não conseguia andar sozinha na rua, nem conseguia estar sozinha dentro de casa. Eu cheguei, na minha adolescência, foi a minha pior fase, porque houve ali uma mudança de vida dos meus pais, houve uma mudança também de país, e eu, na idade em que estava com 13, 14 anos, para mim também foi complicado acompanhar essa mudança. E então, quando tive um ano mais ou menos parada nos estudos, quando voltei novamente à escola, então voltaram os problemas maiores ainda. Eu não tinha vontade de sair à rua, eu não tinha vontade de me arranjar, de estudar tão pouco, porque eu cheguei a um ponto que desisti dos estudos. Aquelas vozes diziam-me que não valia a pena eu estudar, que não havia interesse em eu ser alguém, e aquilo foi criando complexos em mim. Eu olhava ao espelho, eu não via bem o meu rosto, eu via o meu rosto distorcido. Então chegou a um ponto que eu nem ao espelho olhava, nem para me pentear, nem para escovar os dentes, nada. Eu fugia do espelho, porque o espelho não me refletia eu, Carla. Então aquilo atormentava muito, e eu às vezes conversava, desabafava com a minha mãe, aquelas coisas que eu sentia, aquele medo, aquele pavor. Eu sentia o cabelo a esvoaçar, parecia que soprava algum vento em mim, e a minha mãe levava-me ao médico, então não encontrava solução. Para mim estava tudo bem. Você disse que foi até os 38 anos nisso. Sim. Quer dizer, sua mãe não encontrou solução, você chegou na fase adulta, você se casou com quantos anos? Eu, entretanto, casei, conheci o meu esposo e casei com 23 anos. 23 anos, ainda casada nessa situação, 15 anos. Sim. Naturalmente, você, com esse estado espiritual, emocional, naturalmente teve problemas no casamento. Graves problemas mesmo no casamento. Quer dizer, tanto motivados pelos seus problemas, como talvez também pelo desequilíbrio ou o problema do marido, ou ele não saber lidar com essa situação toda. Sofreu também na fase adulta, no casamento, na família? Como é que foi? Sofri bastante, porque eu quando casei, quando tinha esses problemas todos, meu esposo também não entendia aquilo que eu passava. E ele ria daquela situação. Mas derivado da profissão que ele também tinha, ele era um homem também problemático, era um homem também com traumas, então ele tornou-se alcoólico. Com os meus problemas, com os problemas dele do alcoolismo, agravou-se o meu casamento. Nós discutíamos, brigávamos muito, nós trabalhávamos os dois, saíamos de manhã e só chegávamos à noite, trabalhávamos longe
do local de residência, então só nos víamos à noite. Havia aquele desejo de chegarmos a casa, conversarmos, mas não conseguíamos conversar. Bastava uma pequenina coisa e brigávamos bastante. Ele se refugiava no álcool mesmo trabalhando ou mais à noite? Durante o dia, o meu marido começava... Já chegava bêbado? O meu marido chegou a uma altura que, por volta das 11 da manhã, ele começava a beber e era até se deitar, até às 10, 9, 10 da noite. Quer dizer, aquele único momento que poderia ser para o casal desfrutar era o inferno. Era um inferno. Ele agredia-me muito verbalmente, ele partia tudo dentro de casa e eu já era uma pessoa com medo, ainda mais medo eu ficava, né, daquela violência do Se você já era marido. depressiva, mais depressiva você se tornou. Sim, eu aos 17 anos então comecei a tomar medicação para a depressão, porque o médico não encontrava razão nenhuma, né? Então achava que eu era uma pessoa esquizofrénica, porque eu calhei de comentar ao médico que via vultos e ouvia vozes. As vozes chamavam o meu nome, sentia passos a correr atrás de mim e eu queria correr, queria fugir, sofria vários acidentes. Então o médico entendeu que aquilo, eu era uma pessoa, ele disse mesmo, uma pessoa maluca. Disse isso para a minha mãe. Então, eu a partir daquele momento comecei a reprimir. Todas essas coisas eu deixei de contar, quer fosse para a família, quer fosse para o médico. Então, aí eu comecei a ser tratada com a depressão, com medicação para a depressão. Eu passava E foi os tratada dias... há quantos anos? Foi durante uns cerca de 2 anos, porque eu própria vi que aquela medicação estava sempre a dormir, eu já não tinha vontade de me levantar da cama, e mesmo assim levantava-me da cama já com fortes dores de cabeça, uma ansiedade, vômitos. Eu não conseguia comer, eu não comia. Não resolveu o problema, né? Não me resolveu o problema. Então eu percebi que aquela medicação estava-me a pôr pior ainda, mais fraca ainda espiritualmente e fisicamente. Você chegou a tentar o suicídio? Eu queria morrer, queria desaparecer. Mas nunca tive coragem de cometer atos de suicídio. Mas fugir, desaparecer, sim. Eu cheguei a fazer as malas com algumas peças de roupa para sair de casa e desaparecer. Sem saber para onde ia? Eu não tinha direção, eu só queria fugir daquilo, queria desaparecer, porque aqueles passos e aquelas vozes atormentavam-me tanto que eu não tinha sossego. Eu só começava a sossegar um pouco quando começava a amanhecer. Quando entravam os primeiros raios de luz, aí é que eu tinha uns momentos de sossego. Aí é que eu queria dormir e queria sossegar a cabeça. Porque mesmo que eu durante a noite adormecesse um pouco, algumas horas, era só sonhos horríveis, era um tormento muito grande. E então assim cheguei aos meus 38 anos e nessa altura a minha avó materna, com quem eu por vezes desabafava, porque eu cheguei a uma altura da nossa vida também que eu não tinha casa, os meus pais não tinham casa, e vivemos 3 anos numa habitação com outras 2 famílias, éramos 3 famílias. E aí foi um período também muito difícil. E a minha avó, nessa altura, foi a pessoa que me ajudou um pouco com os conselhos e ouvir os meus desabafos. Ela nunca teve nenhuma palavra negativa comigo. E ela então sabia desses problemas. E ela própria tomou conhecimento da Igreja Universal através da programação da rádio. E ela, nessa altura, vivia no Porto. E eu já estava aqui. Então, ela um dia telefonou-me e falou-me. Convidou-me a ir lá, eu fui, e aí ela falou-me. Só que eu não entendi muito bem. Eu percebi que a minha avó estava diferente. O brilho dela nos olhos era diferente, mas eu não entendi que ela estava a querer aquilo para mim. E eu disse, está bem, avó, se você se sente bem, continua a ir. Eu não entendi que era para mim e regressei a Lisboa. Então, um dia eu estava mesmo mal, porque... o meu esposo, no meio da sua perturbação, pôs-me fora de casa. Eu aí já tinha o meu filho também, e pegou em mim e no meu filho e pôs-me no meio da rua. Então eu fiquei ali num impasse muito grande. As lágrimas caíam, chovia, mas as lágrimas caíam também pelo meu rosto. E nesse momento eu só tive aquele olhar para o céu. Eu olhei para o céu e pedi socorro a Deus. Então foi aí que a minha avó me apareceu assim do nada, me pegou por um braço e me trouxe à Igreja Universal. Eu aceitei esse convite porque pensei, realmente ela está bem, ela está uma pessoa diferente por fora, é porque ela por dentro também mudou. Alguma coisa nela é diferente. E aí aceitei o convite dela e então a partir daí
esse primeiro dia que eu entrei na igreja, eu já saí uma pessoa leve. Nessa noite, eu lembro-me que eu já dormi perfeitamente bem. Eu entrei pelos braços do meu marido. Eu tive que entrar amparada pelos braços do meu marido, porque eu não comia já há muitos dias. Eu não tinha forças para estar de pé. O meu estômago tinha um nó completo. Não passava nada aqui da garganta. Passava, mas chegava ao estômago, deitava tudo fora. Então eu não tinha forças, não me segurava de pé. Ele é que me levou, junto com a minha avó. E eu já saí sozinha pelo meu pé, mesmo estando há alguns dias sem comer e sem dormir, eu tinha força. Alguma coisa ali me sustentou. Eu já cheguei a casa bem, eu comi, eu dormi, então eu percebi que realmente ali era o caminho certo. Então voltei. Mas ao fim de algum tempo eu já não via vultos, não ouvia vozes, aquela sensação de medo, aqueles passos, aquelas vozes deixei de ouvir, porque eu cheguei a ver pessoas mortas, idosas, com o rosto de idoso, mas mortos, a falarem comigo, a tocarem no meu corpo. Isso tudo desapareceu. Então eu fui ganhando uma estrutura que eu não tinha e cada vez mais força para voltar. Só que chegou um momento, sem eu me dar conta e sem me aperceber a razão, eu já não estava a ir. Eu afastei-me durante cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. Então aí foi um caos completo, porque esse tempo que eu estive afastada, aquele vazio, aquela sensação de choro, de estar perdida. Eu já não tinha vontade de cuidar do meu filho, de cuidar da casa. As trevas voltaram, né? Voltaram completamente. É como no ambiente. Está escuro o quarto, a gente acende a luz, as trevas vão embora. Apagou a luz, automaticamente as trevas voltam, né? Exato. Quer dizer, a senhora chegou na luz, no primeiro dia, sinais maravilhosos. Força, dormiu, o medo foi embora, aquela angústia desapareceu, a senhora se afastou da luz, então a escuridão voltou. Voltou numa situação semelhante à que estava anteriormente, não é isso? Semelhante e talvez pior ainda, porque o problema do meu marido agravou-se. Agravou-se e tudo aquilo que eu sonhava num casamento, havia uma frustração muito grande em mim, porque aquele sonho não se realizou. E eu então comecei a sentir-me culpada. Comecei a sentir-me culpada porque se eu estava bem e as coisas em casa, no casamento, também já estavam a começar a correr bem, o que é que me tinha acontecido para me ter afastado? E então aí tive aquele desejo de voltar novamente. Quando a senhora voltou? Pior ainda além dos problemas espirituais, também me foi diagnosticado nódulos nos seios. E o vício do meu marido aumentou ainda. Então não havia já paz nenhuma na minha casa, não havia paz no meu marido nem em mim. Mas mudou a vida da senhora? O voltar para a igreja mudou completamente porque eu aí já agarrei com toda a minha força e tudo começou a mudar na minha vida. Primeiro dentro de mim, eu deixei de ser aquela Carla depressiva, dependente de alguém. Eu comecei a ter força, eu comecei a ter uma luz dentro de mim, tudo começou a mudar, tudo começou. E aí depois a vida também foi mudando, né? O que mudou na vida da senhora? Portanto, eu naquela altura tínhamos problemas financeiros também, dívidas, né? Porque um problema traz o outro. E eu cheguei, a segunda vez quando cheguei à igreja, além da doença, os problemas financeiros também muito graves. Tinha dívidas, eu tinha que viver, eu vivia muitas vezes, muitos meses com a ajuda dos meus pais. Os meus pais é que me forneciam alimentos para casa. E então aí Como é que está mudou. hoje, financeiramente? Eu hoje estou bem, o meu marido está bem, o casamento foi restaurado, ele foi-me buscar onde me largou. Hoje a vida financeira não tem nada a ver com aquela época. Eu hoje trabalho por minha conta, o meu esposo também. E hoje eu tenho 2 vivendas, hoje eu tenho 3 propriedades, hoje eu tenho carro. Hoje a minha vida está bem, graças a Deus. Mas o melhor ainda é realmente o casamento, o ambiente familiar e é a minha paz espiritual. Tem paz? Muita. Aquele desequilíbrio acabou tudo? Acabou tudo. Vamos imaginar
que o médico estava certo. Não era um mal espiritual e a dona Carla tinha esquizofrenia, ela era uma pessoa depressiva, emocionalmente desequilibrada, como foi afirmado, louca. Então ela foi curada da loucura, ela foi curada da esquizofrenia, da depressão. Vamos imaginar que a senhora Carla estava certa. Ela tinha realmente um mal espiritual, uma maldição, uma praga, um bruxedo, uma inveja. Ela foi liberta. O que está aqui em questão não é se você que é cético ou você que não acredita nas maldições, nas influências do mal, está certo ou errado. Eu não acredito que isso existe. Isso é problema emocional, é problema de saúde. Os nódulos, os problemas que surgiram na saúde também ficou curada? Também. Então é isso que interessa, quer dizer, ela ficou curada. Se você quiser considerar que ela tinha loucura, esquizofrenia, uma pessoa depressiva, como ela falou aqui, que foi muitos anos depressiva, ficou curada. Não, Pedro, eu acredito que realmente o mal existe. A senhora Carla, ela foi vítima de muitas maldições ao ir nos bruxos, nos videntes, até piorou a situação dela. Ela foi liberta, porque o que você quer é uma mudança, não é isso? Quer dizer, a senhora Carla queria uma mudança. Ela foi levada pela avó, que, consequentemente, ela viu a mesma mudança que havia tido na vida da avó. Ela viu que a avó estava melhor e agora ela está melhor. E você que está nos assistindo agora, tem essa oportunidade. A senhora teve que pagar para ser ajudada? Não. Fui muito bem recebida desde o primeiro dia. Sempre muito bem Outros acompanhada. lugares a senhora foi, então ela teve que pagar. Paguei bem. Outros lugares a senhora foi? No bruxo, no vidente, bruxos, nos tudo. médicos, Sim, teve que sim. pagar. Sim. Naturalmente, eu creio que a senhora fez ofertas, propósitos na igreja, já contribuiu para a obra de Deus. Mas nunca lhe foi cobrado nada, tenho certeza. Não, senhora. Nunca nada. lhe pediram nada. Nada. Tudo aquilo que eu ofertei foi da minha livre e espontânea vontade. Mas nunca lhe pediram nenhum valor para te ajudar. Nunca ninguém me obrigou a nada. Porque quando diz assim, tem que pagar na Igreja Universal. Mentira. Tá aqui a dona Carla, ela pode dizer. Não é, dona Carla? É verdade, sim. Alguém cobra alguma coisa na igreja? Não, senhor. Ninguém cobra. Cobra no cinema, que você já paga na entrada. Se não pagar, não entra. Na Igreja Universal, a pessoa tendo oferta ou não, ela vai receber oração. Ela sendo rica ou pobre, ela pode falar com o pastor, ser atendida, ter uma visita ao domicílio, no hospital, ter orientações. Ela assiste a reunião num todo. Todas as orações são feitas para todos. E quem disser o contrário é mentiroso. É mentiroso, porque nós não cobramos nada. O que você busca é essa mudança de vida, e essa mudança de vida está diante de você. Está aqui a dona Carla. Há pouquinho eu falei com aquele senhor lá da Suíça, nós temos colocado muitos testemunhos. Você precisa mudar a sua história de vida. Eu tenho certeza que você não vai continuar mais nesta situação. A senhora pode afirmar categoricamente que até os 38 anos a senhora não viveu. Não vivi, não. A senhora viveu um martírio, um sofrimento, um inferno. Total. E depois de 38 anos, ela foi liberta, transformada, e hoje sim a senhora vive o que a senhora tinha sonhado. Hoje eu não quero fugir. O que a senhora tinha sonhado antes, hoje a senhora vive, né? Exatamente, sim, senhor. Está aí, mais um testemunho maravilhoso do poder de Deus. Este é o Deus que quer mudar a sua vida. Se você quer uma mudança, você pode procurar a Igreja Universal mais perto de você. Nós não fechamos as portas. Todos os dias a igreja está aberta. Hoje mesmo você pode nos procurar, mas eu quero falar para si do que vai acontecer neste domingo. Este domingo vai ser muito especial. Nós vamos fazer um clamor por todas as mães na concentração de fé e milagres, e eu quero inclusive mostrar para você este convite. E se você é mãe, pretende ser mãe, você não pode perder com certeza esta grande oportunidade. Ser mãe é descobrir uma nova força todos os dias. É amar incondicionalmente. É dar tudo de si sem esperar nada em troca. É ter a capacidade de sentir um amor maior do que a própria vida. Ser avó é viver todos estes sentimentos a duplicar. É voltar a ser criança, é povoar a vida de esperança, é reviver e aperfeiçoar o seu passado. Ter uma mãe é ter um tesouro que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. É ter uma amiga, uma companheira,
é ter alguém que nos indica o caminho certo e com quem podemos contar em qualquer momento da vida. Para si que é mãe, que irá ser mãe, ou que já o é há várias gerações. Para si que cuida dos seus filhos e netos para que nada lhes falte. Que luta diariamente, não só para lhes dar uma vida de qualidade, mas para lhes mostrar o significado do verdadeiro amor. Ser mãe é um dom dado por Deus que transcende todos os sentimentos, todas as emoções e todos os sacrifícios. É a pensar em si que neste domingo estaremos a fazer uma homenagem especial. Na concentração de Fé e Milagres, estaremos a interceder por todas as mães, a clamar para que Deus lhe dê sabedoria para guiar os seus filhos e netos e a homenageá-la pela força, empenho e dedicação diários. Oração especial por todas as mães. Domingo, 5 de maio, às 9h30 no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Uma grande oportunidade para você, mãe, abençoar a vida dos seus filhos. Você que está muito triste porque o filho se enveredou pelas drogas, por maus caminhos, ou talvez como a senhora Carla, a senhora não tem podido desfrutar dos filhos, problemas conjugais, miséria, um desequilíbrio, depressão, porque a senhora não pôde nem dar a vida que queria para o filho, nem desfrutar do filho. Não. Até ser transformada, né, dona Carla? Exatamente. A senhora teve a alegria de ser mãe, mas não teve a alegria de proporcionar o que toda mãe quer proporcionar aos filhos. Eu amava o meu filho, mas eu não conseguia cuidar dele, eu não conseguia transmitir esse amor que eu tinha por ele. Tá vendo aí? Olha só. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Neste domingo, às 9h30, eu vou estar com o senhor Bispo Domingos no nosso Templo Maior. E você que é mãe, peça ao seu filho um presente. Fala, filho, eu queria um presente. Qual o presente que você vai pedir para ele? Eu queria que você estivesse na Igreja Universal comigo domingo, que vai ser feita uma oração pelas mães, pelos filhos, e Deus vai nos abençoar. Eu quero que Deus ele proporcione a si o melhor. A senhora Carla vai estar na Baixa da Banheira, né, dona Carla? Sim, senhor. A senhora lembra a morada lá? Estrada Nacional número 11. Ali em frente ao Barão e Costa. Em frente ao Barão e Costa, em frente ao Lidl. Exatamente. Muito bem, forte abraço aí para todos da Baixa da Banheira, lugar que eu já tive o prazer de passar alguns meses da minha vida e conheço bem este povo maravilhoso. Você que mora aí nos arredores, nós temos várias igrejas ali, né? Tem na Moita, tem no Barreiro, sim. Temos em Pinhal Novo, temos várias. E você pode procurar aí a Igreja Universal na Baixa da Banheira. Está aí o pastor Jefferson, que com certeza, juntamente com a sua esposa, vai dar toda a atenção, todo o cuidado a você que está sofrendo, precisando de ajuda. Neste domingo, a oração pelas mães. Com certeza, Deus vai mudar a sua história. Nós vamos ouvir agora a Tânia. Ela é médica, mas ela tinha muito preconceito da Igreja Universal por conta do que ela tinha ouvido na mídia. Infelizmente, muitas pessoas elas são mal influenciadas com fake news, falsas notícias. Mas hoje, a vida dela foi transformada por este trabalho que tem transformado vidas no mundo todo. Meu nome é Tânia Faria Vilela Reis, eu sou médica. Eu sempre tive muito preconceito contra a Igreja Universal porque eu ouvi muitas notícias na mídia, em jornais, TV, às vezes as pessoas também comentando, falando mal, falando que a igreja era enganadora, roubava as pessoas, que era uma seita. E isso me fez ter maus olhos para a igreja. O Bispo Macedo, eu imaginava que ele era a pessoa mais terrível do mundo, uma pessoa abominável, porque o que eles falavam do Bispo Macedo eram coisas assim absurdas. E eu acreditava, porque a mídia ela é influenciadora. Infelizmente, eles podem falar coisas, criar coisas. Ele era um homem mau, inescrupuloso, que ele abusava das pessoas, que ele roubava. Só não achava que ele matava, o resto eu achava que ele fazia tudo. E porque era a imagem que passava dele pela mídia. E eu acreditava que isso era uma verdade.
mesmo a gente tendo estudo, a gente tendo uma inteligência, muitas vezes a gente é influenciado pela mídia. A mídia, ela tem um poder muito grande de criar imagens de pessoas, de coisas, e isso conseguiu criar isso em mim, né? Em mim e muitas outras pessoas que eu conheço do meu meio. Eu era uma profissional que realmente, assim, os pacientes gostavam de mim, eu tinha uma família, um marido, um casamento estável. Eu não tinha por que estar assim, mas era um vazio que me consumia, era uma coisa muito ruim, muito angustiante. Estava com síndrome do pânico, depressão, insônia, não conseguia dormir à noite. Meu filho tinha terror noturno, acordava muitas vezes, 12, 13 vezes à noite. Eu não tinha mais motivação para viver, eu não queria mais viver. E o mais interessante é porque o lugar que eu critiquei tanto foi a minha última porta. Eu falei para Deus, quando uma paciente me convidou para ir para a igreja, eu falei para Deus que ia ser o último lugar. Mas antes disso, eu já tinha tentado ir na Igreja Universal algumas vezes, saía de lá com ódio, achando que eles pagavam as pessoas em dia de libertação, eu achava que era um teatro. Quando eu vi os testemunhos na televisão, eu também achava que eram pessoas pagas. Hoje eu dou testemunho, eu não sou paga para isso, eu não preciso disso. Mas essa última vez que eu fui, a minha paciente falou uma coisa que ficou marcada. Ela falou assim, mas vai fazendo um desafio com Deus, que você vai e que vai ser a última porta que você vai bater e que se você não gostar, você nunca mais volta. Se você não sair de lá diferente, você não volta mais. E eu fui assim, e eu já saí de lá diferente, eu já saí de lá mais leve. A minha vida exterior não tinha mudado, mas por dentro eu já saí um pouco diferente, já saí dormindo à noite, eu já comecei a ter esperança de que as coisas poderiam mudar, ser diferentes. Eu fui vendo que o que a mídia falava não era verdade, era incompatível, e que o que a Igreja Universal falava era muito baseado na palavra de Deus. E quem é cristão busca seguir a palavra de Deus. Então, assim, a gente usa a inteligência, a gente aprende na igreja mesmo a comparar o que está sendo dito com a palavra de Deus. Eu tenho paz, eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu tenho experiência com Deus, eu tenho intimidade com Deus, e isso é maravilhoso. Eu tenho paz na minha família, eu tenho alegria de viver, eu quero viver. Não busco uma religião, eu busco Deus, e a Igreja Universal me ensinou que realmente eu tenho que aprender a ser independente, a buscar Deus, a me fortalecer, aprender a ter uma fé viva, racional. Isso eu não aprendi em nenhum outro lugar. Eu sou muito grata à Igreja Universal por isso. Está aí, mais uma vida transformada. Infelizmente, ela podia ter sido ajudada antes, não foi, porque realmente a mídia tendenciosa ela tem uma influência negativa na vida das pessoas, ao levar mensagens e notícias distorcidas, mentirosas. As pessoas acabam tirando uma conclusão errada de algo que poderia ser bom e que elas acabam se excluindo. Talvez você veja os testemunhos maravilhosos que nós mostramos aqui, como o da Dona Carla e tantos outros, e você diz assim, é isso que eu preciso. Mas aí você já ouviu falar coisas, ouviu notícias falsas, e você fala assim, mas esse pessoal não é de Deus não, porque como é que pode eles serem de Deus e fazer isso? O que eu pergunto para você é diferente. Como é que pode nós não sermos de Deus e através do trabalho que nós desenvolvemos, aconteceu o que aconteceu na vida da senhora Carla, que viveu uma vida infernal durante 38 anos. Aí você fala, é uma questão emocional, psicológica, e as doenças que saíram do corpo dela, como os problemas no seio, os caroços ou os tumores e tantos outros milagres que a Dona Carla pôde constatar, como a cura do vício do marido, a transformação conjugal. Eu pergunto, ao invés de você ficar pensando assim, essas notícias, esse pessoal não é de Deus. Não, essas notícias são falsas. Erro em pessoas vai haver sempre. O próprio Senhor Jesus disse, né? Mas quando perguntaram assim, vem cá, o senhor é o Messias, o senhor é o que estava para vir? Jesus falou assim, olha, fala o que eu tenho feito. Fala o que vocês têm visto. Os doentes são curados, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Em outras palavras, não é válido o que eu falo,
mas é válido o que é provado por fatos. Jesus não disse que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Ele mandou analisar os fatos. Está aqui, ó, os fatos aqui. Olha o milagre, olha o testemunho. Então é isso que você tem que constatar, porque isso aqui não é obra de homem, é como a doutora disse agora. Ela não vem buscar uma religião, ela vem buscar Deus. Ela vem buscar uma mudança, ela vem buscar uma transformação. É isso que você quer? Então, neste domingo, às 9h30 da manhã, no nosso Templo Maior, faça-se presente. Vai ser uma reunião muito forte, onde vamos orar, determinar a transformação total e completa da sua vida. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. É aqui, ó. Você pode estar aqui entre essas pessoas que têm vindo buscar a mudança. Fica aí perto do Metro de Chelas ou no Universal, perto de você. Neste domingo, nós estaremos lhe aguardando. Em instantes, eu vou fazer a oração. Prepare um pouco d'água, se você puder. Nós vamos falar com Deus. E o poder de Deus, certamente, vai transformar a sua vida. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar. Ó meu Deus e meu Pai, momentos de dor, de depressão, pensamentos de morte, miséria, é o que tem que acabar na vida desta pessoa. Os momentos infernais que a dona Carla viveu, hoje serve apenas para ela desfrutar e valorizar a vida que o Senhor tem dado para ela. Mas muitas pessoas estão vivendo o passado dela, um casamento destruído, vendo os filhos sofrer, vendo a miséria dentro do lar. Existem pessoas, meu Pai, que já não podem mais suportar a angústia, a tristeza, o vazio existencial. E através deste copo com água eu peço que o Senhor venha manifestar o teu poder para libertar esta pessoa do mal que a tem escravizado e a tem aprisionado, e que ela encontre na fraqueza força para chegar até a tua casa, seja hoje, seja amanhã, no dia do trabalhador ou neste domingo, mas que a tua força entre nela para que ela possa vir ser instruída quanto à fé e então ter a transformação que ela tanto busca. Que desde este momento que eu oro por ela e que ela beber deste copo com água, ela seja abençoada, pois a ti eu apresento em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia que esta água está abençoada, beba da mesma e seja por Deus fortalecido. Seja onde for, me leve. Deus vai levar você a uma mudança de vida. Hoje mesmo eu vou estar às 3 da tarde e às 8 horas da noite no nosso Templo Maior realizando o ritual sagrado. Qualquer que seja a enfermidade, no corpo, na alma ou no espírito, você será curado, você será livre. 3 da tarde e 8 da noite eu lhe aguardo na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aí perto do Metro de Chelas. Um forte abraço e até lá!